Olá, esse é o vídeo de demonstração da ferramenta PluviWeb, que é uma ferramenta para análise de dados pluviométricos na cidade de Niterói. O PluviWeb ele é um portal científico onde os dados coletados das estações pluviométricas da Prefeitura de Niterói e do CEMADEM são tratados e são agregados para análise posterior dos especialistas da Defesa Civil. O PluviWeb ele possui dois tipos de análise, a análise instantânea e a análise intervalar. Na análise instantânea, o usuário tem duas opções. Ou ele acessa os dados que são capturados das estações em tempo real, como está sendo mostrado aqui no momento. Então, toda a cidade de Niterói, no caso, está sem chuva em todas as estações. Nós podemos exibir as estações aqui. Esse cálculo dos bairros que tem chuva ou não, das áreas que tem chuva ou não, ele é feito por meio de uma interpolação, já que nós não temos estações pela cidade inteira. E a tela também exibiria caso tivessem ocorrências, deslizamentos ou desmoronamentos derivados a partir das chuvas. Tá? No caso aqui, como a gente está pegando em tempo real e no momento não está chovendo, a gente não tem nenhuma ocorrência acontecendo no momento. Eu vou mudar um pouquinho a data aqui para a gente fazer uma análise no passado. Então, a ferramenta também permite a definição de um instante de tempo no passado. Então, eu vou pegar aqui 8 de abril de 2019, às 22h45, que foi uma data que teve uma chuva bastante intensa na cidade de Niterói. Então, vocês podem ver que o mapa aqui, ele mudou a coloração das regiões, né, das estações. Então, agora nós temos várias estações aqui em amarelo, em laranja e em vermelho. No caso, quanto mais vermelho o PIN, que representa aquela estação, mais intensa é a chuva. Então, nós temos aqui, por exemplo, na estação Barreto 1, nos últimos 15 minutos, um índice de 13,20. Enquanto que na estação de Várzea das Moças, nós temos nos últimos 15 minutos um índice de 2,40. E a completude aqui está mostrando que a gente não teve perda de dados capturados no intervalo. Então, por essa tela aqui, o usuário é capaz de analisar, o usuário especialista é capaz de analisar o que está acontecendo na cidade de Niterói no momento, qual é o cenário para cada uma das estações que estão disponíveis. Além das estações, além da visualização dos bairros, né, o usuário pode ver também quais são as ocorrências ou os eventos que estão sendo alertados no momento devido à chuva. Então, aqui nós temos vários eventos. Então, todos aqui, no caso, são deslizamento, então são áreas de risco, eventualmente de risco na cidade, e o usuário pode, então, visualizar também quais são os locais que estão com ocorrências informadas e, eventualmente, deslocar equipes para lá. Além da parte dos eventos e do dado da chuva, o usuário pode ver também as câmeras. Então, aqui nós temos acesso às câmeras da Nittrans, né, as imagens das câmeras da Nittrans, e por meio de um modelo de aprendizado de máquina, nós conseguimos identificar nas imagens das câmeras os locais que estão com alagamento. Então, aqui nós temos três tipos de informação. As câmeras verdes são aquelas que o alagamento não foi detectado. As câmeras vermelhas, os pins com as câmeras vermelhas, são onde os alagamentos foram detectados naquele momento. E os que são sem informação, ou porque não tem o vídeo da câmera, ou porque a imagem eventualmente está borrada e não conseguiu se inferir o que estava acontecendo naquele momento. Além da visualização das ocorrências, das estações e das câmeras, o usuário também tem outros tipos de informação que ele pode acessar. Então, no caso aqui, nós temos uma Heat Matrix que ela apresenta, por estação, quais são os índices pluviométricos lidos nos últimos 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas e um mês. Então, aqui a gente tem todos os acumulados e, claramente, aqui o especialista pode ver como é que está evoluindo aí o índice acumulado de chuva em cada uma das estações que o usuário tem acesso. Tá? Além disso, ele pode visualizar eventuais alertas e avisos que a prefeitura tenha dado para determinadas regiões. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois eventos aqui. Um aviso que foi dado no dia 8/4/2019, às 1h51,
da tarde, então era uma classificação ainda no nível de aviso, e às 9h45, que foi um alerta mostrando uma intensidade de chuva maior que aconteceria na cidade. Tá? Além disso, se o usuário não souber exatamente, ou o especialista queira fazer uma análise do passado, mas ele não sabe exatamente em que dias ou em que datas ocorreram chuvas, ele pode também fazer um filtro aqui pelo calendário de chuvas. Então, a ideia aqui é que o especialista coloca uma data de início, coloca uma data de fim, e ele queira exibir o acumulado de 1 hora ali. Então, ele pode buscar, por exemplo, entre 27/6/2022 e 26/6/2023, eventuais datas de chuvas que tenham acontecido. Vamos pegar uma data aqui qualquer. Vamos ver 29/6/2022. Então, eu quero, entre o dia 27/6 e o dia 29/6, eu quero fazer uma consulta. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem chuva fraca durante todo aquele período. Se a gente mudar aqui, eu vou botar 29/10 agora, a gente vê que a gente já tem, para cada um dos meses aqui, em alguns pontos, chuva de moderada a forte, e o usuário pode ir vendo qual a data que aquela determinada chuva ocorreu, que aquela determinada precipitação ocorreu, para fazer a análise que lhe interessa. Tá? Além disso, o usuário pode visualizar tanto as ruas, né, que é o que a gente está visualizando aqui, quanto eventualmente rios, para saber pontos de alagamento, se eles estão correlacionados com alguns rios que cortam a cidade de Niterói. Tá? O natural e o padrão são as visualizações das vias, né? Porque é o principal, que é o que o pessoal da Defesa Civil tenta atender. Além disso, o usuário ele pode mostrar um heatmap aqui, ele pode visualizar um heatmap, ou seja, a gente mostra nessa cor azul o acúmulo de chuva nas regiões. Ele pode analisar por bairro também, então aqui a gente tem os bairros de Niterói demarcados, e naqueles que estão em vermelho são os que o índice pluviométrico naquele momento está mais forte, está maior, né? E os em laranja que estão menores. E no caso das ocorrências, o usuário pode também tentar montar rotas para atender aquelas ocorrências. Como é que ele funciona isso? Então, primeiro ele marca uma região do espaço onde ele quer realizar o atendimento. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que essa região que eu vou chamar de região 0 aqui é a região que eu quero atender. E eu vou marcar onde na cidade, onde nas vias, os carros que eu quero que atendam aquelas ocorrências, eles estão posicionados. Tá? Então, nesse caso aqui, eu marquei um carro aqui nessa via, ele vai gerar uma rota, a partir do momento que eu mandar o processamento iniciar aqui, ele vai gerar uma rota para atender aquela região ali, aquela área que eu defini. Além disso, o usuário pode configurar para ele visualizar vias ou rios ou bairros aí como padrão aqui, o que ele quer definir, e quais dados que ele quer visualizar também no sistema. Então, no caso aqui, eu estou pegando todas as fontes de dados, mas eu poderia, por exemplo, pegar só as do CEMADEM. E a partir do momento que eu peguei as do CEMADEM, ele falou, não tem informação porque todos os dados que eu estou mostrando aqui são da Prefeitura de Niterói. Tá? Então, o usuário ele fica livre, que ele fica bem flexível, o portal é bem flexível para o usuário definir quais são as fontes que lhe interessam e qual o tipo de visualização que ele quer trabalhar. Finalmente, ele pode salvar essa análise, criando um projeto ou dando um nome para a análise, caso ele queira retornar, para ele não ter que fazer todo esse processo aqui de novo. As mesmas funcionalidades elas estão implementadas na que a gente chama de análise intervalar. Qual é a diferença aqui? É que em vez de eu definir um ponto específico no tempo, eu vou definir duas datas e ele vai fazer o cálculo ali do acumulado de chuva, vai acessar o acumulado de chuva para aquele intervalo que eu defini. Então, aqui no caso, eu fiz uma busca aqui entre 26/5/2023 e 26/6/2023. Então, ele está fazendo um acumulado de chuva ali durante todo esse período que foi definido. Então, por meio dessas features, desses mecanismos que estão disponíveis aqui no nosso portal, o especialista da Defesa Civil está apto, então, a poder fazer análise, a poder disparar eventuais avisos ou alertas para a cidade, fazendo acompanhamento aqui do índice pluviométrico, das ocorrências
e, eventualmente, dos alagamentos identificados pelas câmeras também. Então, essa é a visão geral do nosso sistema. Ele está sendo homologado no momento pela prefeitura, então ainda existem pontos de melhoria, mas as funcionalidades principais são essas, e espero que você tenha gostado.